Teologia do Avivamento. Amigos do Avivamento. Fala, galera top das galáxias. Quem fala aqui é o pastor e coach Anderson Dias. E nós estamos começando aqui mais uma edição da Teologia do Avivamento. Mas antes, não esqueça de curtir aqui o nosso canal, se inscrever e ativar as notificações, para sempre quando chegar um vídeo novo, você poder ser avisado. E compartilhe para o máximo possível de pessoas. Teologia do Avivamento. E vamos ver o que nós temos hoje? Então roda a vinheta. Teologia do Avivamento. Muito bem, voltando aqui. E nós vamos para o nosso conteúdo de hoje, hein? Vai ser bênção. Você viu que nós vamos falar da doutrina do pecado. Bora lá? Acesse o nosso site amigosdoavivamento.com.br. Ligue e participe pelo nosso WhatsApp 011 95901 7043. Vamos aprender com o profeta. Então vamos lá, galera. Estamos colocando nossa aula aqui hoje, tá bom? Acho que é a 6ª aula, né? Estamos falando da doutrina do pecado, a martiologia, ok? Hoje na nossa lição, nós vamos aprender sobre a origem do pecado, o caráter do primeiro pecado do homem e a ideia bíblica do pecado. E vamos falar também sobre a questão dos pecados, o original e o pecado praticado. Eu acho que vai dar tempo também de nós falarmos sobre o pecado e a vida de um cristão. Então vamos lá, papel e caneta, e vamos aprender desse conteúdo fantástico em nome de Yeshua. Amém? Deus seja louvado. Teologia do Avivamento. Vamos lá, galera. Vamos começar aqui falando sobre a origem do pecado, ok? A origem do pecado. Sempre o nosso ponto de partida, a nossa questão sempre aqui é a Bíblia. E quando nós falamos da Bíblia, independe de conceitos filosóficos e religião, é o que é. Então, na Bíblia, o mal moral que assola o mundo, normalmente chamado pelos homens de fraqueza, equívoco, deslize, nós vimos que se define claramente como o quê? Como pecado, como fracasso, como erro, como iniquidade, transgressão, contravenção, injustiça e assim vai. Isso é o pecado. Mas como adquiriu o homem essa natureza pecaminosa? Como o homem pecou? A Bíblia diz acerca disso. Então nós vamos analisar um pouquinho essa questão. Primeiro ponto. Primeira coisa que você precisa entender: Deus não é o autor do pecado. Evidentemente,
Deus, na sua onisciência, né? Saber todas as coisas, ele já sabia sobre a entrada do pecado no mundo. E eu não estou indo para um âmago de calvinismo, não, tá? Bem antes da criação do homem, Deus já viu isso. Porém, vamos analisar uma questão aqui, ó. No livro de Tiago, capítulo 1, verso 13, eu disse Tiago 1,13, diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Esse é o primeiro ponto, tá? Estamos aqui na questão dizendo que Deus não é o autor do pecado. Então Tiago nos mostra aqui, e nós aprendemos que Deus, ele odeia o pecado. E a prova disso é que ele enviou Jesus Cristo. Segunda questão importante sobre o que a Bíblia diz: o pecado, ele teve origem no mundo angélico, no mundo dos anjos. Se queremos conhecer a origem do pecado, nós devemos ir além da queda do homem. Deus criou os anjos como seres dotados de relativa perfeição. Porém, Lúcifer e legiões deles, dos anjos, se rebelaram contra Deus. Então os anjos também têm livre-arbítrio. E eles fizeram uma escolha pela influência de Lúcifer, ok? O tempo exato dessa rebelião e queda não é dado do conhecer na Bíblia. Porém, lá em João capítulo 8, verso 44, Jesus fala do diabo como aquele que é homicida desde o princípio. Ok? O que mais aqui eu posso falar sobre isso para você? Bom, o pecado do diabo, no caso o diabo que pecou, concorda? Foi a soberba. Isto é, o desejo de ser igual a Deus. Vamos agora para o terceiro ponto da questão do pecado que nós estamos falando aqui, em relação ao que a Bíblia diz. Vamos lá, a origem do pecado na raça humana. A Bíblia ensina que a origem do pecado na história do ser humano foi a transgressão, preste atenção, voluntária de Adão e Eva. Eles não foram predestinados a pecarem. Foi uma transgressão, foi uma escolha voluntária de Adão e Eva. Porque o homem, ele deu ouvido ao tentador, tomando do fruto. O que ele fez? Ele comeu do fruto que Deus havia proibido. E aí Adão caiu, abrindo a porta de acesso ao pecado do mundo. Vamos observar aqui três textos, ou melhor, um texto, tá? Eu vou falar dos outros no decorrer, para analisarmos melhor. Vamos ver como a Bíblia descreve esse triste incidente da história da humanidade. O meu texto base é aqui em Romanos, no capítulo 5, do verso 12, 18 e 19. Vamos lá? Portanto, assim como, preste atenção, por um só homem entrou o pecado, por um, no mundo, e pelo pecado a morte, destaco isso, tá? Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo,
sobre todos os homens para a condenação, grifo aqui também, ó. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio de obediência de um só, muitos se tornaram justos. Interessante esse texto, né? Indo adiante, vamos falar agora sobre o caráter do primeiro pecado do homem. Amém? Uma pausa para a gente beber uma água aí, descansar um pouquinho. Vai anotando, hein? Caderno e caneta e muita atenção. Teologia do Avivamento. Ligue e participe pelo nosso WhatsApp 011 95901 7043. Vamos aprender com o profeta. Dando continuidade aqui na nossa matéria abençoada, que nós estamos falando sobre as doutrinas bíblicas. E hoje é a doutrina do pecado, né? Que é conhecido na teologia como amartiologia. Vamos falar agora sobre o caráter do primeiro pecado do homem. Então, o primeiro pecado do homem constitui no quê? Em um desacato a uma ordem do Senhor. Deus deu uma ordem. É um direito de Deus, concorda? Ele criou o homem, ele fez o universo com as coisas maravilhosas. Ele pode ter dado uma ordem. E o homem desacatou esta ordem. Observe comigo aqui em Gênesis 2:17. Gênesis 2:17. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, observe aqui, o homem desacatou essa ordem do Senhor. A questão não era tanto o que a árvore faria, a questão era a obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. E ele sacrificou ali na questão do quesito de um mandamento. A essência do pecado de Adão consiste em que ele se colocou em oposição a Deus. Ele se recusou a submeter-se à vontade de Deus. Concorda comigo? Adão tomou as rédeas da sua vida. Ele tirou das mãos de Deus, determinando o quê? O seu futuro, por si mesmo, por uma escolha, não uma predestinação. Com essa ação, o homem estava como levantando os punhos para Deus e dizendo: eu não preciso mais de você. Que coisa, né? E aí nós observamos que o homem pecou e foi reduzido à categoria de servo do pecado. E o pecado, ele é um tormento no coração do homem. Em todos os quadrantes da terra, tudo tem uma consequência desse pecado. O pecado, ele é um flagelo diário. E o que nós observamos hoje? O homem vive desobedecendo a Deus por prazeres. Tá entendendo? O homem, por exemplo, ele foi constituído a se juntar à mulher. E o homem, por desobediência a Deus, por prazer, se junta com o homem. A mulher com a mulher.
e toda uma questão de depravação ao que a Bíblia diz. Então o homem vive em constância desobediência a Deus por prazeres, né? Por exemplo, por que uma pessoa fuma? Por que uma pessoa bebe? Por que uma pessoa se prostitui? Tudo o que entristece a Deus, por prazeres. Pastor, mas eu não vejo maldade no cigarro. Não, a pessoa não morre de câncer com cigarro, a pessoa não morre de cirrose por causa da bebida, né? A pessoa não estraga a mente por se prostituir. Pense um pouquinho. Outra coisa, quase todas as religiões dão testemunho de um conhecimento universal, geral do pecado e da necessidade de reconciliação com um ser superior. Todas as religiões apontam para isso, o homem se reconciliar com o Criador. Por que se reconciliar? Porque ele se desviou do Criador, o pecado. Vamos falar agora sobre o pecado como uma classe específica do mal, o pecado, tá? O que nós ouvimos e nós lemos hoje sobre o mal é de que o mal e o pecado são a mesma coisa. O mal e o pecado são a mesma coisa. Não é, pastor? Não. Faça uma análise. O pecado, ele é a causa do mal. O pecado, repetindo, ele é a causa do mal. Enquanto que o mal é o efeito do pecado. Então você tem que fazer uma exegese nessa questão do pecado como uma classe específica do mal. Jesus, ele disse ali em Mateus, no capítulo 12, do verso 30. O que ele diz ali? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então a Escritura, ela não conhece uma posição neutra. São escolhas. O homem escolheu pecar. E até hoje, meu Deus do céu, isso acontece. Eu sou um pecador, sou o maior pecador desse arraial, mas o arrependimento é importante. Tá? Vamos ver aqui agora sobre o pecado, que inclui tanto a culpa como a questão da corrupção das pessoas. Então vamos falar a culpa. A culpa, ela é um estado em que se sente o merecimento do castigo pela violação de uma lei moral. Então o que é a culpa? É quando a pessoa ela sente que merece um castigo, porque ela errou, ela violou uma lei na questão aqui moral. Isso é culpa. E o que é corrupção? Corrupção é a contaminação inerente a cada pecador. Ou seja, todo aquele que é nascido de Adão tem em si a natureza manchada pelo pecado. Nasceu manchado do pecado. Uma criança, pastor? Sim. Anote aí os textos dessa base. Romanos capítulo 8, do verso 5 ao 8, e também Efésios, no capítulo 4, do verso 17 ao 19, como está aqui na tela. Então, o pecado O que eu posso dizer sobre a questão do pecado? O pecado ele reside, ele mora no coração. Só para você entender. E é do coração que flui a vida. Então, do que flui a vida é onde mora o pecado. Veja esses textos aqui comigo. Jeremias capítulo 17, verso 9. Olha o que diz aqui em Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, é onde está o pecado, onde flui a vida, mais do que todas as coisas.
e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, o coração enganoso e corrupto é o meu apontamento da onde mora o pecado. Eu falei para vocês sobre a questão também do pecado original e o pecado praticado. Vamos falar um pouquinho sobre isso para que você entenda. Você já deve ter ouvido falar muito da questão do pecado original, mas eu vou falar também do pecado praticado. Vamos lá, o que é o pecado original? A condição pecaminosa em que nasce o ser humano, isso é o pecado original. Tá? Eu vou definir teologicamente como pecado original, repetindo, a condição pecaminosa em que nasce o homem. Eu constituo isso teologicamente como pecado original. Tá? Chamado assim por quê? Porque se deriva de Adão. É a forma, vamos dizer assim, original foi Adão. Nós temos da forma de Adão. Então ali a questão do pecado original. Nós observamos também que o pecado original ele traz uma culpa original. Você pode anotar aí em Efésios, no capítulo 2, do verso 3. E anote também aí, sobre a questão da culpa original, o pecado original, né? 1 Coríntios, no capítulo 15, do verso 22. Ok? Uma outra questão que nós entendemos do pecado original é uma corrupção. Lembra que eu falei sobre culpa e sobre corrupção? Lembrando que culpa é um estado em que se sente o merecimento do castigo. E a corrupção é a contaminação do pecador. É a contaminação. Então, o pecado original, ele tem a culpa original, que eu dei o texto, e tem a corrupção original. O que é a corrupção original? É que nasce com a corrupção. O que é a corrupção? A ausência da justiça. Ok? Vamos falar agora sobre... Eu falei sobre o pecado original. Vamos falar agora sobre o pecado praticado. Nós sabemos que o pecado ele se originou num ato de livre vontade de Adão. Tá? Isso é o que nós entendemos. Adão pecou. Uma transgressão da lei de Deus, que deixou o homem exposto ao juízo e ao castigo divino. Então, o juízo e o castigo divino existem, sim, por consequência de uma escolha, pecar. Pecados praticados aqui no caso que nós estamos falando são os atos externos que se executam por meio do corpo. São também os pecados aqui praticados, práticas, tá? São também todos os maus pensamentos conscientes. Então eu penso em matar uma pessoa. Isso é um pecado praticado, começou ali num pensamento consciente. Estou dando um exemplo, né? Assim, bem forte, mas é um exemplo. O pecado original é um só, enquanto que o pecado praticado, ele desdobra-se em diferentes classes, incluindo atos e atitudes. Vamos ver algum exemplo aqui? 1 João, no capítulo 1, do verso 8 e 9. Vamos ver o que diz? Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então o pecado ele tem que ser confessado. E observamos que pecado aqui no singular, né, é o pecado original.
enquanto que a palavra pecados, que nós observamos aqui, refere-se ao pecado praticado. Lembrando, né? Se dissermos que não temos pecado, lembra do texto de 1 João 1, no verso 8? Esse pecado aqui é o pecado original. E aí, lá para frente, no verso 9, se confessarmos os nossos pecados, pecados aqui está no plural, primeiro singular, o segundo plural. Então essa palavra do plural pecados refere-se ao pecado praticado, ok? Vamos falar sobre a classificação dos pecados praticados, as ações externas, né? A mais completa lista das diferentes classes de pecados mencionados na Bíblia é apresentada pelo apóstolo Paulo na sua epístola aos Gálatas. Então anote aí, Gálatas, no capítulo 5, do verso 19 ao 21. O que diz lá? Ora, as obras da carne são conhecidas e são, vamos lá, na lista que Paulo formulou dos pecados praticados, tá? Vamos lá. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Forte, né? Então esse aqui é um exemplo de uma classificação dos pecados praticados citados aí pelo apóstolo Paulo. Vamos falar agora sobre o pecado e o cristão, tá? Vamos lá. O significado e a gravidade do pecado são melhor compreendidas pelo cristão do que por outra pessoa do mundo. Quem está no mundo, quem está na sujeira se suja cada vez mais. A pessoa que tem um pensamento do mundo. Agora a pessoa, o cristão, ele erra, ele tem um senso de arrependimento, ele fica triste, ele fica mal. Concorda comigo? Por isso, ao ouvido de cada cristão, hoje, deve continuar soando o que? A advertência do Mestre. Lá em João 8,11 fala isso. O que é o som do Mestre? Vai e não peques mais. Vamos observar também um outro texto. 1 João, no capítulo 1, do verso 8 e 9, que diz assim: se dissermos que não temos pecado, já li esse texto, mas quero ler novamente. Enganamo-nos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então você precisa confessar o pecado nas suas orações, né? Nas suas orações. E pastor, qual seria então, no caso, a origem, a causa, melhor dizendo, né, da questão do pecado na vida do cristão? Então você vai ver lá em Romanos capítulo 7, do verso 21 ao 25, que é uma questão de uma natureza pecaminosa. Você vai observar também em Efésios, no capítulo 6, do verso 10 ao 18,
que a causa do pecado na vida de um cristão é a falta de oração. É a falta do cuidado do estudo das Escrituras. Dói no meu coração quando a gente vê pessoas que não dão importância verdadeira ao estudo, à exegese da palavra. E meu coração arde quando a pessoa diz que não tem tempo. Quando ela diz eu não tenho tempo para tal coisa, é porque aquilo não é prioridade. Que seja prioridade você estudar realmente as Escrituras sagradas. Porque não estudar é uma das causas do pecado. E pastor, quais são as consequências do pecado na vida de um cristão? Você vai observar que uma das consequências é a perca da comunhão com Deus. Você pode analisar lá em Salmos 51:11. Salmos 51:11, a perda da comunhão com Deus. Uma outra consequência do pecado, a perda do galardão. Então, se a pessoa ela não tomar cuidado em relação ao pecado, a consequência é perder o seu galardão. É mesmo, pastor? Anote aí, ó. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 8. Uma outra consequência do pecado na vida de um cristão, de quem já é salvo, é uma possível morte prematura. Justamente a morte, porque o salário do pecado é a morte. Anote o texto aí, Atos capítulo 5, do verso 1 ao 11. E a última consequência que eu quero colocar aqui, são várias, né? Mas no meu apontamento, a questão da consequência do pecado na vida de um cristão, é a destruição da fé, que vai ter uma consequência de uma morte espiritual. É quando a pessoa não sabe mais discernir a importância de ir para um culto ou para ir para um cinema, a importância de orar ou conversar com um amigo. Ele não consegue mais, como diríamos assim, ele não consegue mais discernir do que é ler a Bíblia e ler uma revista, um gibi. Ele não vê mais diferença de estudar uma coisa acadêmica que é muito bom e estudar a palavra de Deus. Pastor, mas eu não concordo que tem que estudar a palavra. Lógico que tem. Porque é muita complexidade pela questão também cultural, ocidental para oriental. Né? Tem que se estudar sim. Ok, pastor, e qual a base bíblica que o senhor usa? Que a consequência do pecado é a destruição da fé, que é consequentemente uma morte espiritual. Romanos capítulo 6, verso 16. Ok? Já estamos terminando. Como o cristão, pastor Anderson, ele deve tratar em relação ao pecado? Primeiro, não finja que você não pecou. Anote aí, Salmos 51, verso 3. Pastor, o tema é como eu devo tratar o pecado. O que diz Salmos 51, 3? Que você deve reconhecê-lo. Reconheça que você pecou. Reconheça o pecado. Uma outra maneira que você pode tratar em relação ao pecado está lá em 1 Timóteo 5:22. Que diz lá o que? Evitá-lo, evite o pecado. Uma outra coisa que você deve tratar em relação ao pecado está em Judas 23. Judas não tem capítulo, né? Judas 23. O que diz lá, pastor? Detestá-lo. Você deve detestar o pecado, não deve ser prazeroso. Tá, uma outra questão também de como tratar o pecado. Anote aí, ó, 1 João 1:9. O que diz em 1 João 1:9, pastor? Você deve confessá-lo. E não é confessar a um homem, não, gente. Esquece isso. Isso não tem na Bíblia. Confessar é orar, é chorar, é entrar no seu quarto e falar com Deus. Pastor, e qual deve ser a outra coisa que eu devo tratar em relação ao pecado? Anote aí, ó. Provérbios 28, verso 13.
a abandoná-lo. Você deve abandonar o pecado. Então essa é alguma das coisas que você deve em relação ao tratar do pecado. Tá? Em termos de pecado, há uma grande diferença entre o pensamento do ímpio e o pensamento do cristão. Então, uma pessoa que está no mundo da prostituição, logicamente que o Espírito Santo trabalha na vida dele. Mas é diferente a atitude, por exemplo, de um cristão, que ele pode pecar, se prostituir, pode, ele se arrepende. Então, nós temos que ter as atitudes diferentes do mundo. Você quer protestar alguma coisa que você discorda, vai para a oração. Aprenda que esses são os nossos caminhos, esses são os nossos meios, ok? E assim você vai crescendo e sendo abençoado. Que música que é essa que tá rolando aí? Ah, é porque nós estamos chegando ao término. Teologia do Avivamento. Amigos do Avivamento. Eita, bênção de Deus, olha que tempo curtinho, mas muito proveitoso, né? Deus seja louvado. Que nós passamos aqui aprendendo um pouco mais da questão da doutrina do pecado, a martiologia. Não esqueça de dar um like para o crescimento do canal, tá bom? E logo aqui abaixo desta aula nós temos as duas questões que você precisa preencher. Essas questões é onde eu coloco a sua presença para no final você ter o certificado de conclusão. Teologia do Avivamento. E a nossa próxima matéria, já vou deixar a dica para vocês aí, é a doutrina da salvação. A soteriologia. Tá bom? Nós vamos falar sobre a natureza da salvação, os elementos operantes da salvação, a predestinação, tá? E se é possível perder ou não a salvação. Galera, que Deus te abençoe. Tamo junto, misturado, envolvido lado a lado. Fui! Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Até mais e Shalom Adonai.